como que eu fiquei pobre morando aqui na Inglaterra, mais especificamente na cidade de Londres. Talvez você esperasse que eu fosse falar como que eu fiquei rico, ganhei muita grana, mas não, é o contrário. Se você já me conhece, talvez você já tenha ouvido falar algumas coisas aqui. Se você não me conhece, for novo aqui no canal, meu nome é Marcelo Reis, eu falo sobre a vida aqui na Inglaterra. Já tem 8 anos que eu moro aqui, na verdade vai fazer em março. Então, acho que até outro vídeo que eu mencionei, eu falei que eu morava aqui há mais de 8 anos. Eu acabei fazendo uma confusão. Mas em março agora completa 8 anos que eu moro aqui na cidade de Londres. Bom, vamos lá então, recapitulando. Antes de eu sair do Brasil, eu tinha feito uma pesquisa de mercado sobre alguns países que tinham o índice de melhor qualidade de vida. Por exemplo, países que não tinham catástrofes naturais, terremoto, furacão, guerra, enfim, que fosse livre de conflitos armados. Essa foi a minha busca. Sempre gostei de falar inglês, né? Na verdade, eu sempre gostei da língua inglesa. Então, isso me pegou muito. Eu queria estar em uma cultura que falasse inglês. Eu queria estar no meio dos ingleses ou dos americanos, de alguma forma. Poderia ser canadense também, que é o que eu vou falar aqui. Então, eu decidi ir para o Canadá. Eu acompanhava alguns vídeos no YouTube e o Canadá foi um dos primeiros lugares que eu pensei em imigrar. Mas, por força maior, né, isso eu até menciono lá no meu livro. Para você que não sabe, eu tenho um livro que eu escrevi aqui na Inglaterra, que se chama A Verdade sobre Imigrar. Lá eu relato bastante coisa. Inclusive, recomendo você ler também. Você vai absorver muito conhecimento lá. Recomendo você dar uma lida, principalmente se você estiver se preparando para imigrar. Tem muito insight lá que vai ser útil para você. Bom, tentei fazer a aplicação de visto para o Canadá. É uma aplicação que você faz online. Naquela época era uma aplicação online e nós contratamos uma agência na época para poder fazer essa aplicação. Mas como a gente não tinha um histórico, nós não tínhamos, digamos que, preparo financeiro, né? Nossa classe econômica não nos permitia fazer uma viagem do tipo. Então, levando tudo isso em consideração, acredito que a organização que toma conta desse processo de pedido de visto não nos aprovou. Ou seja, esses meninos não estão aptos para pisar no nosso país. Nós queríamos ir como turista, mas infelizmente negaram o nosso pedido. Passaram-se alguns dias, né? Alguns meses, nós baixamos a poeira, porque a gente estava todo empolgado, tá? Eu queria ir para turistar, ver como funcionava o mercado e tudo mais. Então, nosso visto ia ser para turista e de repente na segunda tentativa foi negado novamente. Ou seja, foi uma frustração, uma coisa muito ruim, como se o meu sonho já tivesse acabado. Mas como eu sou brasileiro e não desisto nunca, comecei a fazer novas pesquisas no Google. E aonde foi que eu fui parar? Na Inglaterra. Por quê? Eu pesquisava justamente aqueles requisitos, quais os países que não têm tais situações, arma liberada, guerra, enfim, várias outras coisas que eu levei em consideração, inclusive a dificuldade para ingressar no país, já que eu não tinha aquela condição financeira. Isso significa que se você não tem uma condição, digamos, classe média alta, você não pode viajar? Não é bem assim que funciona. Eles vão levantar todo um histórico, a sua intenção de ficar no país, o seu propósito, o motivo da viagem. Então possa ser que você tenha as condições necessárias e está com medo à toa. Mas enfim, cada caso é um caso, não significa porque negaram para mim, vão negar para você também. Então, eu vim para a Inglaterra, aí começa a aventura. Eu vim sozinho, né? Vim para fazer o intercâmbio, vi como é que era a cidade, como funcionava as coisas e tudo mais. Do intercâmbio, na própria escola, eu conheci uma brasileira que me indicou uma outra brasileira no qual eu fui morar na casa dela. Que também dá para fazer aqui um vídeo de meia hora falando só daquele momento que eu vivi naquela casa. Que não foi uma experiência muito boa. Mas enfim, vim para a Inglaterra, cheguei aqui. Aí começaram as aventuras. Por quê? Porque quando você sai do Brasil, você tá vindo com reais. Então a sua cabeça funciona em reais. Aqui são libras, libras esterlina. Você tá gastando com o dinheiro do Brasil. É por isso que quando eu posto um vídeo aqui no canal ou lá no meu Instagram, se você não me segue, tá aqui na tela, muitas pessoas ficam bravas. Por quê? Elas falam assim, Marcelo, se os produtos que você comprou deram X, tá caro, porque se você gasta aí 100 libras, convertendo isso dá 700 reais aqui. Isso é uma enganação, isso é um erro de conversão. Por quê? Isso é tudo proporcional ao poder de compra. Quanto tempo do meu dia eu preciso trabalhar para poder ganhar 100 libras? Quanto tempo do Brasil você precisa trabalhar para poder ganhar 100 reais? O que você compra com 100 reais aí e o que eu compro com 100 libras aqui? Então isso é o que calcula poder de compra, né? O que você pode comprar com X e o mesmo X no Brasil, sem fazer conversão. Por quê? Porque se você ganha 100 aqui, você teria que ganhar 100 aí. Se você pegar o valor aí do Brasil, do real, lá no Afeganistão vai dar o quê? 10, 15 vezes mais, só que você não vive lá, a questão é essa. Você vive no Brasil. Pensando nesse sentido, você vem com reais do Brasil,
e você gasta em libras aqui. Então se você sair para fazer um almoço fora, se você gastava aí no Brasil R$ 30 para um almoço, aqui talvez você gaste 15 libras. Fala assim, pô, 15 libras, beleza. Não, não tá beleza, porque você tá gastando em reais. Você não ganha, você não tem trabalho aqui ainda. Então a sua cabeça ainda tá raciocinando em reais. Ela não entendeu que, na verdade, nem tem como entender, porque você não tem ganho em libras. Você acabou de chegar no país, você vai calcular que jeito? Pô, meu dinheiro é reais, é tudo que eu tenho. No trabalho aqui, como é que eu vou calcular? Começaram-se as aventuras. Por que que eu chego na conclusão como que eu fiquei pobre na Europa? Por quê? Quando eu comecei a trabalhar, meu primeiro trabalho, que foi o que eu permaneci minha vida inteira aqui, foi o delivery. Trabalhava, eu precisava comprar um celular, eu precisava comprar um power bank, eu precisava comprar uma roupa waterproof, que é uma roupa à prova d'água, eu precisava comprar uma moto, eu precisava comprar um monte de coisa, precisava comprar alimento, pagar aluguel. E quando você tá falando uma língua diferente, existe um processo de adaptação. Você não chega num determinado país, pô, já tô ganhando rios de dinheiro aqui, arrumei um trabalho que ganha 3.000 libras. Cara, você tem que se adaptar. A realidade é essa, principalmente se você não sabe o idioma. Aí entra o detalhe, né? Como que eu fiquei pobre morando aqui na Inglaterra? Quando eu comecei a fazer o delivery, eu comecei a fazer de bike. Então, eu trampava de bike das 7, 8 da manhã até umas 7 da noite, mais ou menos. E bike você sofre muito, porque é muita subida, cansaço físico. Inclusive, eu tinha uma calça apenas que me servia, porque minhas pernas incharam, as minhas outras calças não serviam mais. Foi um período que eu lembro que quando eu colocava um fone de ouvido, subia algumas ruas, o cara passava de moto perto de mim, eu na bicicletinha pedalando, eu pensava assim, oh meu Deus, será que algum dia eu vou conseguir comprar uma moto? Então eu tava lutando para ter dinheiro. Mas entra um outro ponto crucial que te ajuda a empobrecer aqui na Inglaterra. Ou seja, quando você começa a ganhar seu dinheirinho em libras, você começa a conhecer mais sobre o local, né? Sobre o país. Você começa a ir nas lojas, você começa a ter um pouquinho mais de conforto. Se você tiver uma mentalidade de pobre no Brasil, digamos que mentalidade de pobre não é falta de dinheiro, tá? Tô falando sobre mentalidade. Pobreza é estado de espírito, é estado mental. Falta de dinheiro é questão de tempo, então não assimile pobreza à falta de dinheiro. Hoje você pode estar sem dinheiro, mas você tem a riqueza aqui dentro, né? Que é o conhecimento. Na tradução, pobreza seria improdutividade, uma pessoa que é improdutiva. Você conhecendo essas lojas, o que que você faz? Você começa a gastar o que você tem e o que não tem. Por quê? Por exemplo, os brasileiros aqui são muito famosos por irem numa loja chamada Primark. Você compra roupas baratas, você chega lá, uma camisa, tênis, um sapato, você paga preço de banana. É muito barato. Aí você vê que você pode comprar as coisas, que você pode ter acesso. Opa, vou comprar uma roupinha aqui, vou comprar uma outra coisinha ali. Aí entra aquele detalhe, você prefere economizar ou você prefere gastar e não ficar com reserva nenhuma? Tem gente que prefere gastar por falta de administração, não consegue gerenciar suas finanças, vê uma roupinha, ou tô precisando. No meu caso, eu tava trabalhando com uma calça só, ou vou comprar isso aqui, vou comprar aquilo. A hora que você vê, passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, e você tá sempre comprando as coisas. E então, você acaba ficando pobre. Por quê? Porque você tem acesso às coisas. Por isso que eu digo que é questão de mentalidade. Talvez você possa estar pensando, pô Marcelo, então você era improdutivo no Brasil? Na verdade não, mas existe um outro lado que muita gente não fala. Tem 2 pontos cruciais durante a imigração dos brasileiros que ninguém fala nas redes sociais, que eu vou te falar agora. Inclusive deixa seu like aí no vídeo se você estiver curtindo e não esquece de se inscrever no canal. Primeiro, ou você vive com qualidade e segundo, ou você vive sem qualidade de vida para poder juntar dinheiro. Marcelo, me explica isso aí menor. Talvez o vídeo vai ficar um pouquinho mais grande, mas eu quero detalhar bem detalhado para vocês. A primeira opção, se você escolhe viver com qualidade, o que que isso significa? Significa que você vai alugar uma casa, que você não vai alugar um quarto. Isso quando as agências, né, as imobiliárias permitirem você alugar, porque nem sempre você vai conseguir alugar. Você não tem crédito no país, você não tem histórico, você não tem um cartão daqui, você não tem registro para votar, você não tem nada no país. Você é um indigente, ninguém te conhece. Isso de forma fictícia. Você é um indigente, mas você pode estar no país. Então, se você escolhe viver com qualidade, você não vai conseguir juntar dinheiro. Ou você escolhe, né, como diz aí a expressão de muitas pessoas aqui, você escolhe viver que nem rato. Marcelo, que expressão é essa, viver que nem rato? Eu já vi várias pessoas comentando. Significa que você vai morar numa casa dividindo quarto com outras pessoas, aí vai morar 7, 8 pessoas numa casa, e quem aluga, realuga para várias pessoas para poder tirar vantagem em cima disso. Se você optar por fazer isso, talvez você até consiga economizar uma grana. O que não foi o meu caso. Eu decidi alugar uma casa para mim, eu decidi morar sozinho.
né? Naquela época, eu estava casado, eu falei, vamos alugar uma casa para nós dois e a gente fica tranquilo. Por quê? Porque eu não quero ficar sem qualidade de vida. O meu objetivo aqui não é perder a minha vida, perder a minha qualidade de vida, né? Porque isso inclui pessoa que faz barulho à noite, a pessoa que chega tarde, pessoa que faz festa, pessoas que trazem conhecidos para dentro de casa, e tudo isso influencia na sua qualidade de vida. Então você tem que fazer uma escolha. Ou você escolhe viver com qualidade e não ter dinheiro, claro que isso é proporcional ao tipo de trabalho que você exerce. Eu tô falando da linha mediana, tá? Que são os trabalhos normais. O que são os trabalhos normais? Um delivery, um cleaner, trabalhar num restaurante. Você vai ter um salarinho base ali. O que é o salário base aí hoje? Tá 12 libras e pouquinho, se eu não me engano. Isso é o salário mínimo. Marcelo, como funciona aí? Você ganha por mês? Tem gente que paga por semana, tem gente que paga quinzenal e tem gente que paga mensal. Você trabalhar aí pelas companhias de aplicativo, você vai receber toda semana. Mas se você trabalha aí para algumas companhias, pode ser que você receba de 15 em 15 ou uma vez por mês. Então essa foi a minha escolha. Então eu não consegui juntar uma grana a ponto de falar assim, pô, eu consigo fazer fortuna, comprar casa no Brasil. Só que eu escolhi viver com qualidade. Aí que tá a diferença. Tudo bem, eu escolhi ser pobre na Europa, mas o pobre na Europa, para mim, é viver melhor do que eu vivia no Brasil. Ganhando o que eu ganhava no Brasil, que era uma média de R$ 1.700, há 8, 10 anos atrás, era um bom salário. Eu tinha o meu carrinho, né? Eu tinha um Siena 2011, eu podia ir nas festas, né? Eu ia nas baladas, aquela época de juventude, eu tinha o meu sonzinho no carro, eu conseguia desfrutar, tava sempre nas festas, andava sempre com uma roupa boa, só que bem regrado, né? Eu não podia ter o iPhone da moda ali a cada 2 anos, trocar de telefone. Você não pode, de repente, fazer uma viagem para um outro estado. Você já não tem aquela condição. É uma vida um pouco mais regrada. Aqui não. Aqui você já tem um poder de compra. Só que você tem que fazer essa escolha. Ou você escolhe viver com qualidade, ou você escolhe não ter qualidade de vida e conseguir juntar uma graninha. O que eu entendo hoje, eu, Marcelo Reich, baseado na minha condição de vida, no que eu quero para mim. Eu decidi não perder a minha vida trabalhando que nem louco das 6 da manhã às 9 da noite, que nem algumas pessoas trabalham, para poder juntar dinheiro. Porque eu conheço realmente pessoas aqui que falaram assim, Marcelo, eu consegui fazer uma grana boa aí em Londres, mas eu estou fodido, eu estou arrebentado, minha saúde se lascou. Aí eu te pergunto, será que vale a pena tudo isso? Vale a pena você se desgastar fisicamente, a sua saúde indo embora, para poder fazer um pezinho de meia, comprar o seu terreninho lá no Brasil? Fica a seu critério. Comenta aqui embaixo o que você acha, se realmente vale a pena, se não vale a pena. Eu acredito que, para mim, não vale a pena, tá? Se eu quiser ganhar mais, eu preciso encontrar um trabalho ou uma função na qual eu vou ser melhor remunerado e não perder a minha vida num trabalho. Por que geralmente as pessoas perdem a vida aqui trabalhando? Porque aqui não é que nem o Brasil. Aqui você ganha por hora. Não é que toda hora você recebe, mas o seu salário é contabilizado por hora. Então, se você chega no trabalho às 6 da manhã e sai 5 da tarde, você vai ganhar proporcional àquelas horas trabalhadas. Opa, vou fazer mais 2 horas a mais. São 2 horas a mais. Então, normalmente as pessoas aqui perdem a vida. E com isso, perdem a qualidade de vida. Só que se você perde a qualidade de vida, você mora em casa compartilhada, você consegue juntar a sua graninha, é onde entra a questão. Vale a pena ou não? Essa foi a minha história, espero que vocês tenham gostado do vídeo aqui, foi uma história honesta, né? Na verdade não é uma história, é uma realidade que eu vivi aqui na Inglaterra, cada um tem a sua realidade, tem pessoas que preferem juntar dinheiro e tem pessoas que preferem viver com qualidade e falar, não, isso aqui é o que eu quero para minha vida, se eu quiser ganhar mais, eu consigo um trabalho que eu vou ganhar mais. Então eu não vou perder a minha vida só para poder juntar o dinheiro. Quando a gente fala perder a vida, a gente vai perder saúde também. Pessoas que trabalham aí no cleaner, pessoas que trabalham, sei lá, no delivery, tempo de capacete, dor na coluna, enfim. Com vocês aí, vale a pena ou não vale? Se inscreve aqui no canal e eu te vejo no próximo vídeo.